todos, eu sou o professor Léo, professor de Física do poliedro. E nesta aula nós vamos discutir resistência elétrica e as leis de Ohm. Muito bem. O que é resistência elétrica? A resistência elétrica relaciona a diferença de potencial aplicada entre dois pontos de um condutor e o fluxo eletrônico, ou seja, a corrente elétrica estabelecida entre eles. Portanto, a relação matemática sobre a resistência é a seguinte: a resistência, denotada por R maiúsculo, é igual a uma razão entre a DDP, medida em volt, e a intensidade da corrente elétrica estabelecida entre esses pontos, medida em ampere. Conceito já abordado nas aulas anteriores. A unidade de medida da resistência é o ohm, fazendo uma homenagem a George Ohm, o cientista, que estudou em laboratório essas características, ok? O símbolo pode ser usado ômega, uma letra grega que foi padronizada como também símbolo de resistência elétrica. As leis de Ohm, ou seja, aquilo que o Ohm fez no laboratório, aquilo que o Ohm desenvolveu em seus estudos, passou a ser chamado de lei. Dois trabalhos foram primordialmente publicados por ele. No primeiro trabalho, ele observa que em alguns casos a resistência do corpo é sempre constante. Nesse caso, nós denominamos como um condutor ou um resistor ômico. Ou seja, um resistor ômico é um resistor que apresenta resistência constante. Você pode estar perguntando, mas não seriam todos os corpos com resistências constantes? Não. Percebe-se que o filamento de uma lâmpada, aquele metalzinho que funciona como uma resistência, não apresenta resistência constante em função da temperatura do mesmo. Ou seja, a temperatura, as dimensões, são elementos que determinam, a grosso modo, a resistência dos corpos. Só que em alguns casos, essa resistência é constante. E para esses, chamamos resistores ômicos. A relação matemática que rege um condutor ou resistor ômico é dada pelo seguinte: U, representando a diferença de potencial, é igual a R vezes I, ou seja, U é igual a R, constante, vezes I, o que nos dá uma relação diretamente proporcional entre a DDP e o fluxo de portadores de carga estabelecidos entre eles. Ok? Muito bem. Na segunda lei de Ohm, estabeleceu-se uma relação, um estudo, em termos de quais elementos determinam a resistência de um fio, quais elementos determinam a resistência de um condutor. Seria apenas o material o elemento que estabelece diferenças entre resistências? Ohm percebeu que não. Em seus estudos, ele percebe que dois elementos primordiais determinam a resistência de um condutor. São eles a geometria do corpo e a sua composição. Matematicamente, nós temos a seguinte relação: a resistência de um fio condutor é igual a ρ, representando uma letra grega, ou seja, no desenho que representa um fio condutor, ρ é dada pela constante de resistividade, ou seja, algo que diz respeito à estrutura, à composição, à substância que compõe o condutor. E L e A representam, respectivamente, o comprimento do condutor, dado em metros no Sistema Internacional, e A representando a área da secção transversal, medida no Sistema Internacional, metros quadrados. Como a constante de resistividade é dada
por ohm vezes metro, temos que, em termos de análise dimensional, a resistência dada em ohm. Um exemplo. Imagine o chuveiro. Dentro da cavidade do chuveiro há uma resistência elétrica construída por um fio. Se a resistência for cortada ao meio e, a partir do tamanho resultante, metade do tamanho original, nós a religarmos na cavidade, qual a influência dessa mudança no valor da resistência? Percebe-se que, como não houve mudança no material, como não houve mudança na área da secção transversal, a única influência, a única alteração da resistência é em virtude do comprimento. Como ele foi dividido por 2, a resistência também seria dividida por 2 em relação ao valor original. Ok? Obrigado pela atenção, um abraço a todos.